Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E William Nunes. Nós estamos aqui começando mais um podcast para o canal Redimidos, que é o podcast Café com Jesus Casal Cristão. E glória a Deus por isso, amém? E como já é de costume, pegue o seu café, a sua xícara de café, ou de chá, né, amor? Ou de chá. Suco, água. Hoje nós estamos aí, dependendo da região do Brasil que você tá, tem que ser chá, né? Porque agora cafezinho quente, né? E tem lugar que vai ter que ser um suco bem gelado, mas exatamente. Pode ser também um copo d'água. Para acompanhar com a gente aqui, pega a sua Bíblia também, porque a gente vai ler aqui versículo e é legal você anotar, você marcar para você poder meditar depois, em nome de Jesus, amém? E eu quero convidar quem ainda não é inscrito do nosso canal a se inscrever. Clica lá naquele sininho e ativa todas as notificações para receber sempre o que a gente posta aqui no canal, em nome de Jesus. E avisando que agora nós temos o Instagram do canal, que como é que é mesmo? É arroba Redimidos _WDN. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Vai lá. Facinho. Facinho de tudo. Vai lá. Adiciona a gente lá, tenha paciência que a gente tá aprendendo ainda, então vai lá, segue a gente e assim que possível a gente responde as mensagens e glória a Deus por isso. Verdade, é uma bênção. A gente compartilha lá vídeos que a gente não compartilha aqui no YouTube, por isso que a gente está convidando você a também seguir a nossa conta lá no Instagram, para você ter acesso a outras mensagens, palavras curtinhas que a gente posta lá, amém? E que aqui às vezes não vai achar, né, no YouTube. Exatamente, tem algumas lives, né, que a gente fez também, que estão salvas no Instagram, então é muito interessante, né? A gente fez uma agora, né, de viagens missionárias, fizemos uma com o JQV da IGD Taubaté, foi benção, falando sobre maturidade espiritual. Tem uma minha também já comentando um pouco ali sobre santidade, separação, né? E assim vai ser bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu peço a você também, deixa o joinha, o like, irmãos, no vídeo, comenta, compartilha o vídeo, faz o evangelismo virtual para que almas sejam alcançadas, porque esse é o nosso intuito. A gente quer alcançar almas, vidas e que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus e sejam salvas. Amém? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Vamos lá. Começar. O tema de hoje que a gente quer discutir aqui, que a gente quer conversar aqui, é relacionamento com Deus, irmãos. E não é um relacionamento qualquer, né, que a gente vai ter com Deus. É um relacionamento de intimidade com o Senhor. Assim como a gente cria, irmãos, laços com amigos, vizinhos, com parentes, a gente também, às vezes no serviço, né, amor? Exatamente. Tem gente que a família dela é o pessoal do serviço, o pessoal da escola, da faculdade, não sei. Então, a gente cria laços com pessoas, e são laços emocionais mesmo, onde a gente considera aquelas pessoas, às vezes, mais chegado do que os próprios irmãos de sangue, né? Exatamente. E esses relacionamentos, irmãos, são importantes, esses laços. Eles são importantes para a nossa vida, né? Deus, Ele nos dá amigos, Ele nos dá pessoas que são abençoadoras, né, da nossa vida e que nós também vamos abençoar essas pessoas. E conviver com elas é uma dádiva do Senhor, amém? Mas nós temos que lembrar que nós também temos que ter esse relacionamento bem próximo, bem íntimo, e esse relacionamento de laço mesmo com o nosso Senhor, Deus, com Jesus Cristo. Por quê? Porque essas conexões que nós fazemos durante a nossa vida, elas são importantes para nós. Temos uma pessoa para conversar, para dar risada, fazer um passeio, né, amor? Exatamente. O William, por exemplo, o William gosta de pedalar. Aí o que o William faz? Tem um grupo de amigos dele, do trabalho, né, bem? Exato. Que eles combinam um dia da semana, certinho, pega lá o nascer do sol e vão pedalar. Isso é saudável? É abençoador? É. Assim, eles estão cuidando da saúde deles, né, do templo do Espírito Santo, estão conhecendo, né, a natureza, passando por lugares bonitos, vendo a criação do Senhor, dão risada, se divertem ali, tudo é uma bênção. Então, é importante a gente ter, sim, esses elos, esses momentos e ter essas pessoas por perto da gente. Mas nós temos que lembrar que nós também temos alguém muito importante
que é o principal da nossa vida, que é o relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor. Então, nunca deixe de lado ou em segundo plano, digamos assim, a relação que você tem que ter todos os dias com Deus. Eu tenho trazido vídeos, e o William também tem trazido vídeos de devocionais. Os devocionais são um tempo com Deus que cada um de nós necessitamos tirar para ter com Deus, né? Então, um espaço de tempo, às vezes, seu é pequeno, não tem problema, mas faça. Ah, mas o que é isso, né, irmã Débora? O que é devocional? O que é um tempo com Deus, né? É um momento, meus irmãos, que você vai tirar do seu dia para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para escrever de repente, né, uns pensamentos ali que você tem ali, um entendimento que o Espírito Santo te dá à luz da palavra, você anota na sua Bíblia, num caderno, num bloquinho. Você pode colocar um louvor, você pode colocar um fundo, né, de louvor, uma canção tranquila para você poder o quê? Buscar a Deus, adorar a Deus. Ah, irmã Débora, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, você nem imagina. Não, então a gente entende, realmente, a maioria das pessoas tem uma vida muito corrida mesmo. Mas o devocional, irmãos, ele não tem uma receita única. Cada um vai se adaptar ao seu estilo de vida, ao seu tempo. Tanto tem gente que faz devocional no trânsito, dirigindo no trabalho. Tem gente que faz o seu tempo com Deus durante o trabalho. Mas a pessoa tá lá, ela é faxineira da empresa. Ela tá lá sozinha, quietinha, lá limpando, ela tá ali, conversando com Deus. Ela tá ali lembrando de uma palavra que ela, né, ouviu ou leu, né, de manhã, no café da manhã, e ela tá ali o tempo todo meditando naquilo. Então, o tempo que você vai ter para buscar o seu relacionamento, sua intimidade com Deus, é você quem faz, de acordo com a sua rotina, né, com aquilo que você tem ali para poder fazer. E a gente tem, né, meu amor, que buscar conhecer melhor a Deus, não é verdade? A cada dia. É uma busca constante, né? Exatamente, né? Então vamos lá. Nossa, a Débora falou aqui quase tudo, né? Não precisa quase falar nada aqui no podcast. Glória a Deus por isso, né? Então, mas eu queria trazer para vocês o seguinte. Primeiro, o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis, né? Façamos-nos a nossa imagem e semelhança. Foi assim que foi feito o homem, tá certo? Então, quando nós vamos para o significado da palavra relacionamento, está escrito assim: capacidade de manter relacionamentos, de conviver bem com os seus semelhantes. Olha, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então significa que o Senhor Deus, nós somos semelhantes a Ele. Então nós temos que aprender a conviver bem com Ele. Essa questão de relacionamento também me traz uma ideia de proximidade. Você não tem um relacionamento com alguém, seja de amizade, seja no casamento, se você não é próximo da pessoa. De repente, se você não conhece a pessoa, você não tem um relacionamento, entendeu? Então, e isso é muito interessante, porque a importância do relacionamento. Você vê muito bem em Tiago, capítulo de número 2, 23, trazendo o apóstolo descrevendo que a profecia foi cumprida e que Abraão recebeu o título de amigo de Deus. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Né? Vamos lá, ó. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23. Ó. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha, eu imagino a proximidade, o temor, o amor que Abraão tinha por Deus para que ele fosse chamado amigo de Deus. Como que você traz um amigo? Como que você faz um amigo? Um amigo leva-se um tempo para você, né, adquirir, né? Leva-se o processo, exatamente. Amigo. E outra, não é qualquer pessoa que você traz para dentro da sua casa, você traz amigo. Não é para qualquer pessoa que você conta os seus problemas. É só pro amigo, que você sabe que é amigo mesmo. Não é para qualquer pessoa. E aí que tá, para você se tornar amigo, Will, o que acontece? Você tem que o quê?
conhecer melhor essa pessoa. E a mesma coisa é com Deus. As pessoas acham que é algo assim tão distante, né? Mas não. É Deus conosco, é Emmanuel. O Senhor, Ele está conosco. Ele vai ser nosso amigo à medida que a gente busca conhecê-lo. E aí a gente vai ter esse relacionamento de amigo com Ele, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho por mim, na minha crença, que como que nós fazemos para conhecer o Senhor Deus, para ganhar uma proximidade e aí sim dizer que eu tenho um relacionamento com o Senhor? Primeiro, como é que eu conheço o meu Deus? Como eu conheço a natureza dele? Quais são os sentimentos, né, do Senhor Deus para conosco? Como que eu conheço ele? Na minha opinião, é dentro das Escrituras. Amém, exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. É na Bíblia. Primeiro, se você não lê a Bíblia, então você não conhece o Deus de Israel. Se você não lê as Escrituras, medita na palavra, pratica aquela palavra, você não conhece o Senhor Deus. Não, mas eu oro para Ele todos os dias, mas você lê os mandamentos, porque orar, entendeu? Falar, eu posso falar qualquer coisa. Mas se eu não conheço o Senhor Deus, eu não tenho proximidade daquilo que Ele quer para minha vida, até porque o Senhor Deus não é qualquer semelhança, Ele é um Deus divino, certo? Ele é um amigo próximo, divino, poderoso, que guia-nos. Ele nos orienta, tanto que Ele é chamado de Pai. E todo pai orienta o seu filho. Então é assim aqui, que nós devemos. Isso Vamos que lá. Você está falando está aqui na palavra em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Enquanto você falava, eu estava procurando aqui pra gente mostrar. Ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então quem conhece a Deus é aquele que ama. Então você ama a palavra de Deus? Você ama buscar conhecer mais a Deus? Exatamente. Isso faz parte da tua vida? Porque tem gente que olha e pensa assim, não, peraí, eu tenho que fazer o meu devocional. Eu tenho que ler hoje a Bíblia. Eu tenho que ir congregar. Como se fosse uma obrigatoriedade, isso, né? Não como fosse se você fosse algo ser bom de fazer, castigado se não fosse, né? Sabe? Exatamente. Às vezes cria até essa coisa na criança, né? No jovem. Se você não for, né? Quantas vezes a gente já ouviu histórias, né? Eu ia na igreja porque minha mãe mandava, né? Cria até aquele medo, né? Se ela falava que se eu não fosse, algo ruim ia acontecer. Como se Deus fosse um Deus que pune, né? Um Deus que é mal. E não, Deus é amor. Deus, Ele quer que todos nós, desde a criança até o idoso, Ele quer que todos tenhamos o quê? Amor por Ele, prazer de estar com Ele, de conhecer mais a Ele. E eu penso isso também, que é lendo a Bíblia. Não tem como você conhecer a Deus, a Jesus, conhecer sobre o Espírito Santo, como é que funcionam as coisas do alto, adquirir essa sabedoria, se não for estudando a palavra. E não é só ler, é estudar a palavra de Deus. Exato. Como que é aquela palavra que você sempre usa? Quando você dá prioridade, primazia. Às vezes a gente pensa assim, poxa, se eu não estudar, eu não vou ter um bom emprego. Ok, realmente. Se eu não fizer tal coisa, eu não vou mudar essa situação aqui. Se eu não tomar tal vitamina, eu não vou ficar, né, com uma saúde melhor. Então a gente está sempre procurando alguma coisa que se a gente não fizer, a gente não vai melhorar. Mas a pessoa se esquece do mais importante. A vida nossa, ela só muda, ela só é transformada, irmãos, a partir do momento que a gente conhece o Senhor e busca conhecê-lo. E isso é no dia a dia até o fim. Então você busca estudar para ter um emprego melhor? Amém, glória a Deus. Estude também a palavra para ter uma vida melhor. Você está com um problema no seu casamento? Estude a palavra para consertar o seu casamento, porque o Senhor vai agir através desse estudo, vai te dar sabedoria, vai te dar o caminho para você seguir em frente e conseguir a vitória. Está com um problema com o seu filho? Estude a palavra, tem as palavras ali, os versículos, as orações em salmos todas que você pode guerrear e buscar conhecer a Deus para vencer cada dificuldade na tua vida. Exato. E se tudo estiver bem,
ou glória a Deus, também tem os versículos para você glorificar Deus, porque tudo tá bem. Então, o tempo todo a gente tem que estudar a palavra. E isso, o estudo da palavra, o conhecer o Senhor Deus, ler as Escrituras, meditar, praticar, fazer as orações, tudo isso é para você se aproximar do Senhor e permitir que Ele se aproxime de você também. Permitir que Ele entre na sua vida e mude a sua vida. E mude o seu modo de pensar, mude o seu modo de viver. Isso que o Senhor quer para você. Abraão, antes de conhecer a Deus, ele era de uma família idólatra. Ele era de uma família que não conhecia esse Deus. Quando Deus escolheu Abraão e Abraão ouviu a voz de Deus, ele temeu. E quando ele temeu, ele buscou saber mais quem era esse Deus e qual era o poder desse Deus. E Abraão foi quem foi através deste relacionamento de amigo com Deus. Aí a palavra traz em João 21 assim, ó. Jesus, ele dá uma forma de nós nos relacionarmos e ter aproximação dele na sua casa. É assim, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, essa é a fórmula para nós termos as respostas de Deus. Amá-lo, amar o Senhor Jesus, amar o Senhor Deus, guardar os seus mandamentos dentro da nossa vida, e o Senhor Jesus vai se manifestar. Amém, glória a Deus por isso. Como amigo, e é pai, direcionador, e entre outras coisas. É verdade, o Senhor, Amém? Ele é o nosso pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador, né? Ele é o socorro, Ele é tudo na nossa vida, irmãos. Não tem como a gente, né, medir, né? E nem dar um nome só, porque Deus, Ele tá em tudo na nossa vida. Então, esse momento, a gente quer trazer o que para esse podcast? Realmente a importância desse relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor, porque esse relacionamento, ele tem que ser forte e profundo. Acho que resumindo tudo aquilo que nós falamos, né, que a gente teria muito mais para falar, né, amor? Exatamente. Porque realmente é um assunto que tem muita coisa para se falar, mas eu creio que já ficou bem claro, né, a importância disso. E as maneiras de a gente fazer isso também. Mas depois nós vamos que fazer não tem... Vamos fazer um complemento depois, acho interessante. Depois, que não tem uma regra da maneira como a gente vai fazer, mas que a gente faça da maneira que a gente consegue ali, com o que a gente tem disponível para fazer, mas meditar a palavra, a Bíblia hoje, não tem só a Bíblia, o livro aqui físico, a gente tem hoje a Bíblia no celular, então não tem como alguém falar assim, eu não tenho uma Bíblia, não, é só você baixar de graça, né? Tá lá na lojinha do Play Store, né? Apple Store, você baixa uma Bíblia simples, né? A Almeida, como que chama? Almeida Revista e Corrigida, tem a Almeida Atualizada, tem NVI, aquela que se encaixar, né, uma facilidade melhor para você entender também. Tem vários tipos, né? Hoje em dia tem Bíblias com linguagens de hoje. Então, às vezes você fala assim, poxa, irmã Débora, irmão William, eu tenho muita dificuldade com a Bíblia, porque eu não entendo. Mas tem traduções hoje que até isso facilita você de entender a palavra de Deus. E o principal que é o Espírito Santo, porque é Ele quem te dá o entendimento. Se você estiver tendo dificuldade, mesmo assim, ore a Deus e peça para que o Espírito Santo te dê o entendimento da palavra. E Ele dá. O Senhor, Ele é a luz. Ele vai clarear a sua mente, você vai conseguir entender sim, e vai ter de verdade experiências maravilhosas com o Senhor. Glória. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, a gente fica por aqui no nosso podcast de hoje. Que Deus abençoe grandemente a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida grandemente, meus amados, tá bom? Estude a palavra, medite, leia a Bíblia, conheça esse Deus e você vai gerar um relacionamento com Ele, eu tenho certeza disso. Sua vida vai mudar, da sua família também, e não importa qual problema você esteja passando,
esse Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, tá? Esse Deus não falha, meus irmãos. Ele vai adiante de nós, quebrando todas as barreiras e com certeza vai te fazer vencer aí, vai ter uma vitória grande, porque você é mais do que vencedor. Amém? Basta crer e ter fé. Oh, glória a Deus. Que bênção. Um abraço. Até o próximo podcast Café com Jesus. Casal Cristão. Tchau, tchau. Tchau.